E bora para mais um vídeo, agora lá de novo, né, no canal do Nerd All Star, falando do Batman, o Batman e Filho, né. Esse também eu vi em live, mas provavelmente ele não vai estar falando do filme, eu acho que ele vai estar falando da HQ de novo aqui. Então, bora ver aqui em 3, 2, 1, play. Batman e Filho é uma história da DC, escrita por Grant Morrison e desenhada por Andy Kubert no ano de 2006. O Batman já lutou contra inúmeros inimigos, contra ameaças universais, contra vilões de enorme poder, mas agora ele está de frente de um dos seus maiores desafios, o de cuidar de um filho. Mas antes da história, eu quero aproveitar essa HQ para te apresentar a nova coleção da DC que tá vindo por aí. A Planeta de Agostini está lançando em parceria com a Eagle Moss a coleção A Lenda do Batman. Vão ser 100 volumes, reunindo as histórias mais emblemáticas do Homem-Morcego. Inclusive, Batman e Filho é o primeiro volume dessa coleção. As HQs vão abordar vários dos mais importantes eventos do personagem, passando por toda a sua história, abordando até mesmo eventos recentes como o dos Novos 52. E todas as edições são em capa dura. Cada volume vai custar R$ 44,99, mas como oferta especial de lançamento para assinatura, o primeiro envio vai ser com os livros 1 e 2 juntos por apenas R$ 29,98. E no segundo envio, os livros 3 e 4 vão com 50% de desconto. O pagamento é feito pelo cartão de crédito, mas só é debitado mesmo o que está sendo enviado para você. E fazendo a assinatura, você tem frete grátis para todo o Brasil, além de receber vários brindes ao longo da coleção. E se você precisar, pode cancelar a sua assinatura em qualquer momento. Por isso, eu vou deixar o link para mais informações aqui na descrição do vídeo para você aproveitar e acompanhar as melhores histórias do Batman aí na sua casa. Feito pela Eagle Moss e distribuído pela Planeta de Agostini. E agora sim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E hoje é dia de Batman e Filho, então vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. Esse cara é velho igual a mim, hein? Em 1987 foi lançada a HQ O Filho do Demônio, onde mostrava o Batman e Talia al Ghul tendo um relacionamento. E daí nascendo um fruto, uma criança que Talia escondeu do Homem-Morcego esse tempo todo. Há pouco tempo atrás tinha acontecido a Crise Infinita e com o seu fim, Batman, Superman e Mulher Maravilha ficaram um tempo afastados. O Batman passou um ano viajando pelos lugares onde no passado tinha iniciado seus treinamentos antes mesmo de se tornar o Homem-Morcego. E ali passou a buscar a sua essência e o seu equilíbrio, assim recuperando a sua energia. Então é logo depois disso, com a volta de Bruce Wayne, que a história começa em Gotham, onde o Batman agora revigorado já prendeu praticamente todos os criminosos da cidade, sendo o Coringa um dos últimos à solta. O comissário Gordon é infectado pelo gás do riso do vilão e cai de cima de um telhado, mas é salvo pelo departamento de polícia. Só que nesse mesmo telhado, o Coringa finalmente pegou o Batman. Mas esse encapuzado saca uma arma e atira no vilão. Então nesse instante percebemos que aquele era um impostor. Então quando o verdadeiro Batman surge, ele leva o Coringa e o impostor presos. Mais tarde no hospital onde o comissário Gordon está se recuperando da intoxicação, ele explica que o Batman impostor era um ex-policial se passando por vigilante. Algo que o Batman repudia. De volta na Batcaverna, Bruce conta a Alfred sobre o ocorrido, mas Alfred chama a atenção do seu patrão e diz que Bruce tá fazendo a entonação e a voz do Batman mesmo para ele na sua fala cotidiana. Como se o Batman tivesse totalmente tomando conta e Bruce Wayne era a fantasia na verdade. E por isso,
Talvez ele precise descansar, sair e se divertir. Inclusive nesse momento, Tim Drake, o atual Robin, aparece e comenta que a cidade está completamente parada porque os criminosos estão assustados depois de descobrir que o Batman atirou no Coringa. Então, para que as coisas continuassem assim, ele deixa essa história correr à solta, o que vai lhe dar sossego para realmente descansar. Assim, enquanto Tim Drake sai de moto para passar o fim de semana nas montanhas, Bruce Wayne foi convidado para um evento beneficente em Londres, e então ele parte para lá. Só que ao chegar no hotel que ficaria hospedado, Bruce vê o Dr. Kirk Langstrom, o antigo morcego humano, correndo nervoso com um pacote em mãos. Acontece que a sua esposa tinha sido sequestrada e o pagamento pelo resgate seria o seu soro do Homem-Morcego. Mas, sem saber disso, Bruce continua sua entrada no hotel, onde tenta reaprender a ser Bruce Wayne no evento, agindo como um playboy milionário e mulherengo. Só que ali, a mulher que mais lhe chama a atenção é Jezebel Jet, uma princesa africana. Rapaz. Os dois conversam um pouco e Bruce flerta com a mulher, que responde também com interesse, mas diz que eles vão se encontrar em outro momento. Só que enquanto isso acontecia, do lado de fora, Alfred, que estava no carro, vê o Dr. Kirk e a sua esposa sendo despejados de um furgão próximo dali. Então ele corre para ajudar. Quando o Dr. Kirk explica que foi a Liga dos Assassinos que o forçaram a entregar o soro de Homem-Morcego e que agora todos estavam em perigo. Vixe. Alfred corre para dentro do evento com uma maleta enquanto vários morcegos humanos ninjas atacavam o local. Ô, louco. Na maleta, Bruce pega o seu uniforme e, como Batman, começa a combater aqueles monstros. O Batman faz tudo que pode e nocauteia o máximo de morcegos que consegue. Só que ao apagar um grupo, outra horda surgia e assim por diante, até que a quantidade fica grande demais até mesmo para ele. E com isso, o Batman é nocauteado. Mas quando ele desperta, se encontra num tipo de caverna, preso pelos morcegos humanos. E preso também com a esposa do primeiro-ministro britânico. Até que das sombras surge a responsável por isso. Talia al Ghul, antigo interesse amoroso do Batman e filha de um dos seus maiores rivais, Ra's al Ghul. Depois da morte de seu pai, Talia assumiu os negócios da família e a liderança da Liga dos Assassinos. Basicamente, ela é chefe de uma gangue de terroristas que pensam que estão fazendo bem ao planeta ao acabar com os humanos. Ela relembra da noite em que passou com o Batman. Uma noite onde ela o drogou e praticamente o estuprou. O Batman foi escolhido como o homem perfeito que seria o herdeiro do império de Ra's al Ghul. Mas quando ele se recusou, Talia armou outro plano. Então nesse momento, ela conta que dessa noite um embrião foi gerado e modificado geneticamente para ser o herdeiro perfeito. Um garoto que hoje tem 10 anos e que nunca tinha sido revelado antes, mas que na realidade era o filho do Batman. Criado e treinado a vida toda pela Liga dos Assassinos, agora Talia deixa a criança para se familiarizar com seu pai enquanto ela vai embora. Assim, o garoto se aproxima e com uma espada na garganta do Batman, ele apenas diz que esperava que seu pai fosse mais alto. O garoto é Damian Wayne, oficialmente o filho do Batman. Assim, ele o leva até a Batcaverna, onde explica que ali será a sua nova casa por enquanto. O Batman oferece para treiná-lo na luta contra o crime, mas Damian ri e o despreza. Damian é impertinente, arrogante e irritante, com o ar de superioridade e constantemente desafiando seu pai. Ele diz que Talia nunca teve tempo para ele, e ele foi criado principalmente pela Liga dos Assassinos. Nesse momento, Tim Drake volta do fim de semana de descanso e, para sua surpresa, encontra uma criança vivendo com eles. Tim tenta ser amigável, mas Damian o ignora.
E então Alfred o leva para seu novo quarto, deixando Tim conversando com o Batman para contar que o vilão Assombração voltou e fez o prefeito de refém na prisão Blackgate. Damian diz que quer ir junto e fica todo irritado fazendo birra por ter que ficar na mansão. E então o Batman, que estava calmo até agora, se impõe dizendo que Damian desonra seu sensei com essa perda de compostura, com essa raiva, e que ele vai ter a chance de se provar um dia. Mas primeiro, paciência é uma virtude. E com isso, Damian se acalma. Mas na verdade, o que vemos depois é algo bem diferente. Porque quando o Batman encontra o Assombração, ele o encontra decapitado. Nossa. Na Batcaverna, então, o Robin encontra Damian. E ali, ele tenta fazer contato mais uma vez. Mas Damian continua arrogante e mostra a cabeça do Assombração com uma granada na boca. O Robin diz que eles não matam. Caraca, mano. Mas Damian responde que na Liga dos Assassinos, eles matam quem quer que estivesse em seu caminho. Assim, ele ativa a granada e começa a lutar contra o Robin. Até que num golpe desprevenido, o Robin é nocauteado enquanto Damian diz que Tim Drake não merece nada daquilo porque ele não é o verdadeiro filho do Batman. Ele sim é o verdadeiro filho e deveria ser ele o companheiro do Homem-Morcego. Mas quando o Batman volta pra Batcaverna, ele encontra o Robin completamente machucado, mas ainda com vida. Isso enfurece o Batman, mas Damian se defende. Ele explica que o Robin era o seu rival, e pelos ensinamentos da Liga dos Assassinos, ele deveria eliminar seus rivais para ser dele o direito de substituí-lo como o verdadeiro filho do Batman. No fundo, aquilo não é culpa do garoto, e sim dos ensinamentos que teve nesses anos de vida. Só que por ser muito instável, o Batman precisa mantê-lo sempre por perto, mas pretende devolvê-lo para sua mãe. Isso faz com que Damian queira se provar ao seu pai, mostrando um certo medo de ser rejeitado por ele. Então por isso, Damian diz que sabe onde a sua mãe se encontra, e é em Gibraltar, um local estratégico para a dominação territorial. Assim, mostrando que pode ser útil, o Batman então permite que Damian o acompanhe. Mas antes de ir até o seu objetivo, o herói parte ao encontro do Dr. Kirk Langstrom, porque ele também pode ajudar nesse confronto que se aproxima. Partindo então com um bate-foguete, Batman e Damian chegam rapidamente até Gibraltar, onde encontram um imenso grupo de morcegos humanos liderados por Talia, fazendo o exército britânico local de refém. Mas Batman surge impedindo que os monstros continuem atacando e também salvando a mulher do primeiro-ministro. Então, enquanto o Dr. Langstrom vai ajudar o exército britânico contra os morcegos, Batman e Damian alcançam Talia. Mas ali, Damian pede desculpas por arruinar o plano de sua mãe. Só que Talia revela que esse era o seu plano. Tudo isso foi uma armação para reunir os três ali. O Batman diz que essa é a última chance de Talia ir embora com ele dali. Mas ela diz que, na verdade, essa é a última chance dele de reformá-la, de se unirem e combaterem o crime lado a lado. Ela quer que eles cumpram o desejo de seu pai e se tornem uma família, onde Damian seria o ser perfeito com a união do maior combatente contra o crime e da filha do maior senhor do crime. Talia promete que se o Batman se juntar a eles, ela nunca mais vai ameaçar a civilização e eles poderiam formar uma dinastia que comandaria o planeta todo. Mas Batman diz que o amor que tinham antes acabou. Por ser rejeitada, Talia fica furiosa e diz que então esse é o início de uma guerra e o Batman é o responsável por tudo. Então isso não seria o fim. Talia pergunta para Damian se ele quer ficar com a sua mãe ou com o seu pai. E o pequeno apenas diz que queria que ficassem os três juntos.
Mas nesse instante, o exército britânico envia um torpedo para acabar com o submarino de Talia, e rapidamente ele o atinge, fazendo a embarcação explodir. E quando o Batman se salva, Talia e Damian já não estão mais ali. Mas vemos algum tempo depois, em alguma outra parte, que Talia sobreviveu, mas Damian ficou gravemente ferido na explosão e vai passar por procedimentos para se recuperar. Assim, depois de salvar Gibraltar dos morcegos humanos, o Batman volta para o combate ao crime em Gotham. E consegue também um tempo para ir como Bruce Wayne até Veneza, onde marca aquele seu encontro com Jezebel Jet. Mas um encontro onde alguém o vem observando. E é desse jeito que termina a história. É bem diferente um pouco do Batman do filme. e Filho é o início da fase do Grant Morrison nas histórias do Batman. Uma fase que alterou a normalidade do Homem-Morcego. E já de começo veio apresentando esse filho, mudando muito a dinâmica do herói e da Bat-família. Isso começou a afetar até mesmo a personalidade do Batman, que passou de um herói violento e completamente solitário para ter um ar mais de aventura e de conexão com outros personagens. O próprio Damian é apresentado de uma forma onde você tem uma péssima primeira impressão, totalmente antipático, mas que aos poucos foi crescendo de uma forma que hoje em dia é um dos personagens mais queridos da Bat-família. A HQ Filho do Demônio não é considerada canônica, mas o Grant Morrison usou ela como se fosse, só que alterando alguns detalhes dos acontecimentos. E a explicação do próprio roteirista é de que, com os socos na parede da realidade do Superboy Prime, que alteraram vários aspectos do universo da DC durante a Crise Infinita, a relação entre Batman e Talia também foi alterada, e realmente aconteceu, mas com essas pequenas alterações. O roteiro da HQ é muito bom e resgata vários assuntos esquecidos das histórias do Homem-Morcego, e sai um pouco do mito Batman para abordar mais o humano por baixo da máscara. Tudo numa narrativa bastante fluida e ágil, e com uma arte boa, mas que não tem nada de espetacular na verdade. O filme em animação O Filho do Batman, de 2014, é levemente inspirado por essa HQ, alterando muita coisa na sua história, mas buscando aqui a sua essência principal. Grant Morrison começou com o pé na porta aqui, mexendo na estrutura de um herói que estava até mesmo estabilizado, e fez uma das fases mais celebradas do Homem-Morcego. Por isso, Batman e Filho é só o começo de muita coisa que ainda vem por aí. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. E mais um vídeo aí concluído do Nerd All Star, agora falando sobre Batman e Filho. E eu vi a animação apenas, eu não vi a HQ, tá ligado? Ela tem mais ou menos algumas semelhanças com a animação que eu vi em live, e eu gostei do filme, tá ligado? Eu achei bem da hora, e realmente a impressão que você tem do Damian de cara é um garoto antipático, mas ao mesmo tempo eu cheguei até a comentar sobre isso, né? Que a gente meio que perdoa de certa forma porque é uma criança ainda / adolescente. E realmente ele teve um ensinamento desde que nasceu sobre aquela forma que ele atua, tá ligado? Mas é compreensível e a gente meio que perdoa. E de fato ele vai melhorando aos poucos. Aí tem vezes que ele dá uma decaída no decorrer dos filmes e tal, mas aí depois volta de novo, fica brabo e tal. Até chegar no último filme e ele já tá crescido, já tá mais maduro, tá ligado? Completamente agora diferente da ideologia que ele aprendeu. Então eu achei isso bem da hora, tá ligado? Esse filme e a HQ também é muito boa pelo visto. Então é isso. Vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu!